como que nós viemos para a igreja. Vou contar um pouquinho de como que foi essa trajetória, né? A Safira, ela é minha prima, ela congrega na igreja e ela fez um convite, né, pra gente, se queríamos participar da capoeira, né, trazer nosso filho. Então nós somos frutos da capoeira. Começamos a trazer o Henry pra cá e logo em seguida veio a pandemia, né, que deu uma parada em tudo, a gente não conseguiu mais trazer ele porque fechou a igreja. Não teve parada. E nessa parada que houve o meu encontro com Deus, né? Que veio o falecimento do meu pai e eu fiquei muito doente, fiquei por alguns dias muito ruim. Eu tive começo de depressão. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava muito angustiada, muito nervosa. Eu sentia uma coisa dentro de mim que eu não sabia explicar. Tanto que eu ligava para ele no serviço dele e eu falava para ele, eu vou morrer, eu não estou me sentindo bem, eu estou com angústia, estou com uma tristeza. E eu vi que eu precisava de Deus na minha vida, porque eu já conhecia a palavra, né? Eu sou batizada nas águas já tem mais de 15 anos, mas estava fora da igreja por mais de 15 anos. E determinado dia, eu, bem ruim mesmo, clamei a Deus e pedi para Deus me tirar daquela situação, porque eu não estava mais aguentando. Só na base de remédio, muita dor de cabeça, angústia, tristeza. E pelo fato de não estar falando com meu pai quando ele faleceu, né? E eu fiquei muito ruim. E eu lembro que nesse dia eu orei muito, eu chorei muito, clamei muito, pedi para Deus que Ele me curasse. E eu perdi totalmente o gosto de viver, porque eu só queria ficar deitada, não queria passear, não queria sair. E só chorando dia e noite, eu atrapalhava o serviço dele, ligava para ele toda hora, falando para ele, eu vou morrer. E falando para ele, eu preciso ir para a igreja, porque Deus está me chamando. Até que um determinado dia, Deus falou comigo, foi muito emocionante. Aí eu coloquei no louvor, e nesse louvor eu comecei a chorar, comecei a clamar a Deus. Eu falei, Deus me cura dessa dor de cabeça, Deus me cura. Era uma coisa horrível, uma angústia horrível, que parecia que estava dentro de você, mas que se você tomasse qualquer remédio, não melhorava. Aí Deus falou comigo que eu estava passando por aquela situação, que era para mim aprender a lidar com ela, que Ele ia me libertar disso. Depois disso, acho que foi numa sexta-feira que aconteceu isso. No sábado, eu tinha uma consulta no médico e eu não consegui levantar da cama. Eu lembro que eu estava... meu marido falou, levanta, vamos pro médico, que você tem consulta. E eu estava deitada na cama do meu filho. Só que eu não conseguia abrir o olho. Eu escutava o que ele estava falando, mas eu não conseguia levantar da cama. E eu lembro que é como se, sei lá, eu estava em pé e eu me via deitada, só que eu não conseguia levantar. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito e eu pedi para Deus que eu não queria ficar naquela situação. Quando foi no domingo, eu falei para Safira, a igreja já voltou? Porque eu gostaria de ir no culto. Ela falou, sim, voltou hoje, você pode ir, começa às 7 horas. E eu lembro que eu falei, hoje eu vou para a igreja. Hoje Deus vai falar comigo. E aí quando eu pisei o pé aqui, gente, eu só chorava. Quando eu vi o coral cantando, eu chorava, eu só sabia chorar. E assim, foi muito impressionante, porque no sábado eu falei para Deus, Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero que o Senhor fale comigo. E todas as palavras que o pastor falou naquele dia, o culto era para mim. Foi, realmente. Eu lembro muito bem disso. Eu falava, você viu? Ele tá falando comigo. Esse culto é para mim. Aquela palavra toda para você. Toda para mim. Porque o pastor estava falando nesse dia que o pai dele tinha falecido de Covid.
que o pai dele não estava aqui, estava na Bahia, depois veio para cá, e meu pai estava na Bahia, morreu na Bahia. Os irmãos dele não estavam unidos, e assim como eu e os meus 2 irmãos, nós não estávamos unidos. E com a morte do meu pai foi que a gente se uniu mais, né? Então, assim, o culto foi todinho para mim. E eu me arrepiava todinha e eu sabia que Deus estava falando comigo. E depois que eu saí daqui, eu senti muito tranquila, uma paz muito grande. E eu nunca mais tive aquela sensação e aquela angústia que eu estava. Então, assim, o encontro que eu tive com Deus, que Ele falou comigo, eu ainda tinha pedido para Ele, eu falei, Deus, eu não quero me afastar mais de você. Eu quero continuar na sua presença, mas eu quero que o Senhor me dê força. E a gente está até hoje, né? No momento que eu estava mais angustiada, que eu não sabia o que fazer, foi quando Deus parece que pegou na minha mão e falou, vem aqui, a gente vai te ajudar, né? Eu vou te ajudar, você vai conseguir se reerguer. A presença de Deus no dia que eu estava muito ruim e eu estava clamando, gente, é inexplicável. É ruim ver a esposa é inexplicável. Olha, nessa situação muito arrepia aqui tudinho, assim, ó. E você sente, parece com calor, assim, sabe? Sabe quando você sente a presença de Deus? Ó, eu tô até arrepiada. Você sente a presença de Deus. E quando eu clamei, gente, parecia que Deus estava do meu lado, falando, calma, vai ficar tudo bem. E dor de cabeça de manhã à noite. Era remédio do mais barato, com o mais caro, a gente comprou e nada. E nada. Foi e agora eu tô bem. Difícil, graças a e Deus. ainda os médicos falando, não, você tá com depressão, você vai tomar os antidepressivos, né? E assim, tomei os remédios, estou tomando até hoje, mas eu sei que é porque eu vim buscar a Deus, é porque eu fiz a reconciliação com Ele, é porque eu busquei Ele mesmo. Eu sei que os remédios, eles fazem efeito, são eficazes, mas eu tenho certeza que foi Deus que pegou na minha mão. Gente, porque foi assim, ó, na sexta-feira, que foi quando eu pedi pra Deus me tirar daquela situação, porque eu não queria estar mais naquela situação. Era uma coisa que eu nunca fui daquele jeito. E eu não aceitei. Eu falei, eu não sou assim, eu não quero ser assim. Então foi quando eu senti, parece que Deus falava no meu ouvido, calma, vai ficar tudo bem. Eu sempre tive muita certeza que Deus era comigo. E que Ele é o nosso Pai realmente, que Ele não ia desamparar, né? Então, quando eu saí daquela situação, gente, que eu pude levantar, foi muito bom. Só felicidade, graças a Deus. Foi muito bom. Graças a Deus tá indo tudo bem. Meu filho também nunca foi pra igreja, tinha aquela preocupação de falar, meu Deus, o que eu vou fazer com ele na igreja? Ele nunca foi numa igreja, o que a gente vai fazer com ele? E ele aprendeu a orar, aprendeu a agradecer. Ele me pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta, mãe, onde vive Deus? Quem é Deus? Né? E a gente sempre fala pra ele, é o nosso Pai. Onde ele mora? Ele falou, ele mora lá no céu, ele cuida e protege da gente. Então, assim, perdemos o hábito, né? Assim, eu perdi o hábito, mas ele não tinha esse hábito de fazer a oração quando a gente faz alguma refeição, né? E com a escolinha aqui, no dia que ele participou da escolinha, ele falou, mãe, a gente fez uma oração, eu aprendi a orar. E assim, quando a gente vai almoçar, né? Ele faz a oração. Ele faz a oração. Tão bonitinho. Ele se ajoelha e faz a oração. E, tipo, era uma coisa assim que... Como que você vai ensinar o seu filho a orar se você não ora? Como que você vai ensinar o seu filho a ir para a igreja, a seguir o caminho de Deus, sendo que você não segue, né? E graças a Deus ele conseguiu se adaptar aqui, né? Ele gosta e ele aprendeu a orar. Eu fiquei muito feliz. Muito lindo. Nossa. Quando ele falou, mãe, você esqueceu de orar. A gente tem que orar. Aí eu falei, é verdade. Aí, gente, ele se ajoelhou na cadeira da cozinha e começou a orar a Deus, pedindo que Deus abençoasse a refeição. Nossa, foi muito gratificante. Muito. Não tem valor nenhum que pague dali. Foi muito legal. Deus tem abençoado grandemente a nossa vida, né? Bastante, graças a Deus. Até o nosso relacionamento, né? Que antes a gente, assim, tava muito estressado, muito nervoso. E agora não, agora a gente já tem um pouco mais de paciência. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, que Deus foi realmente um pai pra mim. Eu perdi um pai de sangue, mas eu ganhei um hiper pai, né? Um pai que me acolheu, que me abraçou, que
teve paciência comigo de esperar eu voltar todos esses anos e me acolheu com todo amor, porque eu sinto a presença de Deus. Eu sei que naquele dia que eu me vi deitada na cama, que eu não conseguia levantar, que foi quando eu falei, Deus, me tira disso, eu não quero ficar aqui. Eu sei que Deus me libertou daquilo. Mas a todos quanto o receberam. Esse é o convite que eu faço a você, que se identificou com esse depoimento e queira ter e receber uma experiência como eles, com o Deus Pai, através de Jesus Cristo. Faça essa oração comigo. Pai de amor, sei que sou pecador e te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e prometo que andarei contigo todos os dias da minha vida, desde agora para todo sempre. Amém. Quer nos conhecer? Nosso endereço está aqui na descrição do vídeo. Vou te pedir mais 2 coisinhas. Você que conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. Você que aceitou o convite, escreva aqui nos comentários o que você sentiu. Família em Cristo Church, a igreja que ama você.